Começar a criar conteúdo pode até parecer uma coisa fácil, afinal vocês estão vendo esse vídeo aqui todo prontinho, só pra vocês assistirem, mas só na hora mesmo que as pessoas estão com a mão na massa que elas começam a descobrir que criar conteúdo, fazer um vídeo pode até parecer fácil, mas tem uma coisinha que dificulta muito o processo, que é o tal do manter a constância, manter a frequência. É aqui que a coisa começa a apertar. Que tristeza. E você pode achar que você não consegue ser constante porque você não tem disciplina, porque não é criativo bastante, porque não tem o que é preciso. E esse excesso desses pensamentos o tempo todo de que eu não tenho disciplina, que eu não tenho criatividade, é muito foda, porque isso acaba exercendo uma grande pressão na nossa cabeça, e ter o tempo todo essa pressão de ser constante é extremamente estressante. Só pra você ter uma ideia, estatisticamente falando, cerca de 75% dos criadores de conteúdo desistem no seu primeiro ano por causa do estresse e da ansiedade que é ficar criando conteúdo com frequência. E você pode ter certeza que todo criador de conteúdo já passou por um ciclo parecido com esse que eu vou falar aqui pra você. Na semana 1, o que acontece? Ele tá super empolgado e posta tudo que estava no seu cronograma e se sente o máximo no final da semana. Na semana 2, o que vai acontecer? Ele mal vai conseguir postar como que ele postou na semana passada, e aí ele começa a se frustrar. Na semana 3, começa a escrever um roteiro, mas fica nesse roteiro tantos e tantos dias e nunca consegue terminar porque ele não tá tão bom. E na semana 4, o que acontece? Ele começa a se desculpar com a sua audiência por estar sumidinho. Quem nunca, né? Quem nunca abriu ali os stories e fala: oi, gente, eu tô sumidinha. E você sabia que tem até um nome pra isso? O nome disso é Consistency Death Spiral, ou espiral da morte da consistência. Falei certo? Vamos ver aqui, rapidex. Eu acho que eu não falei no ritmo certo. Consistency. Tradutor, vamos ver. Consistency. Consistency Death Spiral, ou espiral da morte da consistência. Mas o que eu aprendi com isso durante todos esses anos que eu tô criando conteúdo e depois de conversar com milhares e milhares de criadores é que quanto mais simples a sua forma de criar, mais fácil é ser constante, mais fácil é ser consistente. É muito normal você deixar um pratinho cair. Todo criador de conteúdo já deixou em algum momento da sua jornada criando conteúdo, mas a forma que você lida com isso é o que vai ditar as regras de como que você vai conseguir se manter como criador de conteúdo no longo prazo. Então aqui nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas de como se manter na criação de conteúdo e não se tornar mais um dentro ali da estatística dos 75% que desistem por causa da ansiedade e do estresse. Bora que bora! Oi aí, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E a primeira coisa que eu gostaria que fizesse um clique na sua cabeça é o quê? Sendo bem sincera com você, ser constante não se trata realmente de fazer mais coisas, fazer mais posts, criar mais vídeos, mas sim de você aprender a curtir toda a sua jornada como criador. Porque quando a gente tá gostando daquilo que a gente tá fazendo, ser constante acaba sendo uma consequência, acaba acontecendo naturalmente. E é muito fácil a gente adquirir um hábito que é gostoso de fazer. Por exemplo, você não precisa ficar se esforçando pra assistir o próximo episódio de uma série que você tá gostando, ou pra você ficar mais uma horinha jogando videogame com seus amigos. Mas a gente precisa da tal da motivação, entre muitas aspas, pra coisas que são difíceis de fazer no curto prazo em troca de ganhos a longo prazo. E como nós somos seres humaninhos, a gente é péssimo em se motivar ali pra fazer coisas que são difíceis, que vão só nos beneficiar no futuro. Tipo fazer exercício físico, fazer fisioterapia, estudar um negócio difícil, entrar numa dieta. Até porque a gente é obcecado pelo quê? Por prazeres momentâneos, gente. Ficar assistindo videozinho ali no Reels ou no TikTok por horas. Ficar deitada na cama mais um pouquinho porque tá difícil de levantar porque você tá com muito sono. Então, ao invés de você se castigar por sentir que precisa fazer alguma coisa na sua criação de conteúdo por obrigação e disciplina, por que você não encontra algo no meio desse processo que te mantenha motivado naquele momento? E nem precisa ser coisas gigantescas, tipo, eu quero alcançar milhões de seguidores ou eu quero ficar rico. Não precisa ser coisas desse tipo, porque são coisas muito de longo prazo. Mas pequenas coisas já ajudam. Eu tava assistindo o documentário novo da Taylor Swift na Disney Plus e eu encontrei algumas coisas que servem como exemplo. Vocês assistiram esse documentário? Pra quem não é fã dela, continua aqui que eu vou te explicar. Não precisa revirar os olhos, não, porque o que eu vou falar aqui pra você faz muito sentido. Te contextualizando, a Taylor, ela e toda a sua equipe
equipe fizeram uma turnê gigantesca chamada The Eras Tour. Eles fizeram mais de 140 shows de 3 horas e meia. Sim, gente, 3 horas e meia de show. Um show onde ela cantava, ela dançava, ela tocava por 3 horas e meia ao redor do mundo por 2 anos. E a gente que tá assistindo ao show, a gente tá assistindo um espetáculo, uma coisa linda, maravilhosa. Mas pra quem tá fazendo aquilo acontecer, quem tava ali nos bastidores, em algum momento as pessoas cansam. Por mais que seja uma coisa grandiosa, eu tô trabalhando com a Taylor Swift, eu tô fazendo o maior show de todos os tempos. Você fazer isso continuamente por 2 anos cansa. E, gente, são 3 horas e meia de show. Eu, quando eu fico mais de 2 horas dando aula, eu já fico muito cansada. Imagina correr, estrupiar, pular, fazer um monte de coisa em cima de um palco para milhares de pessoas. Olha a pressão na cabeça. E eles não só cansam, mas eles ficam doentes, eles ficam mal, mas é um espetáculo. Tem muita gente esperando e eles precisam fazer acontecer, não importa o que aconteça. Não dá pra cancelar o show porque a Taylor Swift tá cansada. E nesse documentário, a Taylor falou sobre isso. Ela falou o seguinte: quando você tem um objetivo como esse, de cantar o máximo de músicas possível para milhões de pessoas, você precisa fazer uma escolha e decidir que não tem como voltar atrás. E ao longo do documentário, quem foi assistindo foi entendendo alguns pontos de motivação ali no meio. Alguns grandes como milhares de fãs estão aqui esperando por mim, como outros também mais menores que fazem a diferença para quem está fazendo acontecer. Um excelente exemplo ali no meio são os próprios dançarinos, que eles estão dentro de um ambiente em que eles têm total liberdade para serem eles mesmos, para expressarem a sua própria forma de dançar. Dá para ver ali no documentário o quanto que eles se consideram uma grande família. Eles estão sempre ajudando uns os outros e isso mantém eles motivados. E nas próprias palavras da Taylor nesse documentário, ela disse que o próprio figurino dela, do show ali, curava qualquer tipo de dor de estômago que ela tivesse sentido, qualquer tipo de exaustão que ela tivesse sentindo. Porque eram roupas que deixavam ela muito feliz de estar usando. Eram roupas incríveis. Ela até fala: se eu vou usar um body da Versace no meu show, então eu preciso honrar essa roupa. O próprio espetáculo já é um grande motivador, mas se você consegue encontrar mais coisas que te empolgam ali no meio, melhor é. E eu sei que esse exemplo é muito fora da realidade, mas agora trazendo pra vocês o que eu faço pra tornar as coisas mais interessantes pra mim, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me manter motivada pra escrever os roteiros dos meus vídeos pro YouTube, porque são roteiros mais longos, eu preciso fazer mais pesquisas, preciso revisar, mas tem várias coisas prazerosas que eu tenho em mente que me deixam muito mais empolgada pra fazer essa tarefa, tipo passar um cafezinho, apreciar ele enquanto que eu tô escrevendo o roteiro, deixar meu ambiente gostoso, que é igual esse cômodo aqui, que eu enchi de coisas que me representam. Às vezes eu coloco fone de ouvido e fico escutando músicas lo-fi. Inclusive, se você é fã de Bring Me The Horizon, assim como eu tenho até um negocinho aqui do Bring Me The Horizon, mas eles transformaram várias músicas deles em lo-fi. Eu sempre coloco essas músicas de fundo enquanto que eu tô trabalhando. É só ir lá no canal deles, tá ao vivo 24 horas as músicas lo-fi. Maravilhosas. E antes que alguém fale que essas dicas que eu tô dando aqui é dicas de produtividade tóxica, na verdade, não é. Produtividade tóxica é o famoso trabalhe enquanto eles dormem, ou saia da sua zona de conforto, ou o pior de todos, trabalhe agora e colha os frutos depois. Gente, como assim? Eu não quero que meu trabalho seja o tempo todo doloroso. Tudo bem, em algumas partes do meu trabalho eu preciso ter disciplina para fazer eles acontecerem. Mas eu não quero ficar só pensando em quanto que eu vou ser recompensada lá na frente. Eu quero que meus dias sejam felizes. Por isso, é muito interessante você tentar encontrar coisas divertidas no meio de um processo que era pra ser doloroso. Alguma coisa que te empolgue. Isso vai te ajudar muito a manter a sua constância. E diferente do exemplo da Taylor Swift, que é alguém que está sempre buscando ser a melhor da melhor da melhor da melhor, você não precisa seguir essa linha se você não quiser. Porque é uma linha desgastante você tentar ser o top do mundo, estar ali sempre no topo do mundo. Às vezes você não tem como prioridade na sua vida em ser o melhor. Às vezes você só quer viver uma vida boa, uma vida com liberdade, com conforto, sem precisar ficar fazendo coisas dolorosas o tempo todo. E isso é até um ponto que o Ali Abdaal, ele fala aqui no livro dele, né, Produtividade do Bem. Inclusive, gente, indiquei várias vezes esse livro aqui pra vocês, ele é muito bom. Mas ele colocou uma pergunta aqui que eu sempre me faço essa pergunta quando eu tô fazendo alguma coisa que tá desgastante pra mim, que é: como é que eu posso deixar isso aqui mais divertido? Faça essa pergunta pra você todas as vezes que você achar doloroso criar um conteúdo. Eu tenho certeza que as coisas podem melhorar. A segunda coisa é: já deixou o like nesse vídeo? Não, né?
deixa o like, isso vai me ajudar muito como criadora de conteúdo. E se você não é inscrito aqui ainda, inscreva-se. Os botõezinhos estão aqui embaixo. É facinho, é tranquilo. E se você quiser, você pode entrar aqui no meu canal, que aqui no meu canal tem mais de 200 vídeos sobre criação de conteúdo totalmente gratuito pra você. Então, se inscreva aqui no meu canal e deixa o like, ok? Mas a segunda coisa que você pode fazer pra manter a sua constância é: tenha uma estrutura clara pra você seguir, pra sempre saber como voltar para os seus trilhos. E para você criar essa estrutura, você pode começar se perguntando qual que é a sua meta. Porque não tem nada mais fácil do que você entender qual que é a sua meta e destrinchar em várias pequenas metas para você atingir ela. E a partir dessa pergunta de qual é a sua meta, se pergunte também por quê e depois como. Por que que você tem essa meta e como que você vai atingir ela? Como que você vai destrinchar ela em várias metinhas para você atingir ela? Por exemplo, a meta crescer no YouTube. Por quê? Por exemplo, para mim, eu quero crescer no YouTube porque o meu objetivo é que o meu canal no YouTube seja um negócio autossuficiente, onde através dele eu consiga rodar todos os meus negócios da minha empresa Content Skills. E como é que eu vou fazer isso? Sendo consistente. Eu estabeleci uma frequência que eu acredito ser perfeita para mim. Eu ainda tô testando ela, e para testar ela, eu precisei criar uma estrutura para eu conseguir chegar nessa frequência. E como que eu fiz isso? Primeiro, eu calculei quanto tempo eu levo para criar um roteiro pro YouTube e quanto tempo eu levo para gravar. Eu posso levar em torno ali de 3 a 8 horas para criar um roteiro, dependendo do assunto, e eu levo em torno de 30 a 50 minutos para gravar cada vídeo. Segundo, quanto tempo a minha editora leva para entregar os meus vídeos editados? Ela leva cerca de 2 a 3 dias úteis. Então, se eu quiser ter vídeos novos toda segunda e quinta-feira aqui no meu canal, que é o meu objetivo aqui nesse ano, eu preciso gravar o vídeo de segunda no máximo até quinta-feira da semana anterior e o de quinta no máximo na segunda-feira. Então, sabendo de tudo isso, o que que eu faço? Toda quarta-feira eu crio o roteiro do vídeo que eu vou gravar na quinta pra postar ele na segunda. E todo domingo eu crio o roteiro de vídeo que eu vou gravar na segunda pra postar ele na quinta. E toda essa organização de fluxo de trabalho eu faço dentro do planejador de conteúdo, que é o melhor sistema que eu já usei para organizar toda a minha criação de conteúdo. Não sei se você sabe, mas faz mais de um ano, gente. Mais de um ano que eu e o Renan, meu sócio, a gente tá criando esse sistema. Já fizemos inúmeros testes, inúmeras formas de deixar ele mais redondinho possível para quem trabalha com criação de conteúdo. E eu já posso dizer que ele já está praticamente pronto! Eu já testei como gerenciar as minhas tarefas, meus fluxos de criação de conteúdo, já adicionei muitos pontos que são importantes para mim, para minha empresa, como o controle dos meus clientes, o controle dos meus projetos, mesmo não sendo social media, porque eu tenho clientes também, mas não são clientes para social media. Eu sou uma criadora de conteúdo, meus clientes são as marcas. Então eu consigo adicionar meus clientes, as marcas ali, e eu consigo vincular cada conteúdo que eu vou fazer para eles no meu calendário editorial. Não só isso, mas eu também tenho os meus projetos. Por exemplo, um projeto que eu tenho para esse ano é lançar esse planejador. Então, esse conteúdo aqui, por exemplo, ele faz parte do meu projeto de lançar o planejador. Então, eu consigo ter todas as minhas coisas ali dentro da minha criação de conteúdo interligadas. Eu consigo vincular os projetos, os clientes nos meus conteúdos e, através disso, eu consigo criar tarefas. Porque cada conteúdo que eu crio, eu preciso fazer pequenas tarefas, como pesquisa, roteirizar, gravar, editar, deixar ele preparado e programado. E tudo isso faz parte de um fluxo que tá dentro do planejador de conteúdo. Agora, nesse momento, a gente tá numa fase onde a gente colocou pessoas lá da minha comunidade dentro do planejador para eles testarem esse sistema para saber se para eles está tão bom quanto está para mim. Então, por esse motivo, ele não está disponível ainda. A gente ainda tá fazendo o teste com outras pessoas, mas assim que ele estiver, a gente vai te avisar se você se inscrever no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Mas se você está assistindo esse vídeo meses depois, pode ser que ele já esteja lançado, então é só clicar no link também. Mas ó, se inscreva para você não perder e ser um dos primeiros a testar o nosso sistema de planejamento de criação de conteúdo. Eu tenho certeza que você vai amar, assim como eu amo muito. Sério, gente. Esse planejador, nesse momento da minha vida, ele é meu bebê, ele é meu chuchuzinho. E obviamente eu vou construir uma coisa que vai funcionar para todo e qualquer criador de conteúdo. Seja você autônomo, seja você iniciante, seja você avançado, ele é perfeito para você ficar ali organizadinho com a sua criação de conteúdo. Terceira dica, você não precisa de horários para cumprir por obrigação. Você precisa entender qual é o seu ritmo. Aqui estamos falando para criadores de conteúdo, tá? Não tô falando para você que é SLT, você tem seus horários. Mas eu tô falando mesmo para criadores de conteúdo.
conteúdo, porque criadores de conteúdo trabalham com criatividade, e trabalhar com criatividade não é uma questão de horário, porque você não pode garantir que você vai ter criatividade às 2 horas da tarde de uma terça-feira, mas você pode conseguir garantir uma consistência na sua criação de conteúdo se você entender o seu próprio ritmo. Eu já tentei seguir um cronograma no calendário com horários estabelecidos, que inclusive o meu Google Calendário, se você olhar aí, está com horários bem estabelecidos, mas eu não sigo ele à risca. Eu uso ele apenas como um guia. Por isso, a melhor forma de entender o seu ritmo é tentar observar como que você passa seus dias atualmente, como que você se entende, o que você pode fazer para facilitar esse entendimento. Pergunte a si mesmo: quando é que você se sente que sua mente está mais em alerta? Quando você sente que você está mais inquieto? Quando você se sente que você está mais sociável? Quando que você sente que suas ideias fluem mais naturalmente? Quando que você sente que sua energia está começando a diminuir? Eu, por exemplo, eu não consigo cravar 100% de certeza de que toda manhã eu vou ter mais ideias e toda noite eu vou estar mais devagar. Por anos eu achei que eu ia ser desse jeito, porque na maioria dos meus dias eu sou mais criativa de manhã e à noite eu só existo. Eu não consigo me concentrar em nenhuma tarefa que eu preciso pensar um pouquinho mais, sabe? Mas então eu percebi que tem momentos que são exceções. Por exemplo, nesse momento aqui agora, eu tô gravando esse vídeo no começo da noite. Agora são o quê? Agora são 7h13 da noite de um domingo. E geralmente nesse horário eu já quero estar ali descansando. Mas eu resolvi gravar agora por alguns motivos. Primeiro, eu tô com energia pra fazer isso, como pode ver, porque se eu não tivesse, eu com certeza estaria fazendo esse vídeo com muito sono, estaria muito devagar e você não estaria gostando desse vídeo. Então aproveita que você tá gostando desse vídeo e já deixa o like. E segundo, como eu disse na dica anterior, eu preciso entregar o vídeo de quinta-feira, pelo menos na segunda. Mas eu tô gravando no domingo porque eu sei que na segunda, ou seja, amanhã, surgiram alguns compromissos que eu sei que irão me deixar cansada no final do dia. Eu sei disso por quê? Porque envolve dirigir. E eu sempre fico muito cansada quando eu tenho que dirigir por mais de 30 minutos. Isso porque eu fico num estado de alerta por um longo período, né? E ficar em alerta me cansa bastante. Além de que amanhã eu vou levar minha cachorrinha pra fazer um procedimento. Eu sei que isso vai me deixar ansiosa. Então, me conhecendo, eu tô adiantando a gravação porque eu sei que a Ana de amanhã vai ter motivos muito maiores pra não conseguir gravar um vídeo. Mas pode ser que você seja totalmente ao contrário de mim. Pode ser que se você dirigir por 30 minutos, isso não vai te deixar com energia baixa como eu fico. Pode ser o contrário, pode ser que você fique com muito mais ânimo para gravar um vídeo. Então, entender o seu ritmo trata-se de você se entender, saber como que seu corpo funciona, como sua mente funciona e construir todo o resto da sua rotina em torno disso. Você conseguiu me entender? Então deixa um coraçãozinho azul nos comentários pra eu saber que você ficou aqui até o final desse vídeo, ou deixe qualquer comentário que você quiser deixar por aqui, se você ficou com qualquer dúvida. Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.